Operações de resgate estão em andamento neste momento em Taiwan, depois que a ilha foi atingida pelo terremoto mais forte do país em 25 anos. Até o momento, 9 mortes foram confirmadas e mais de 900 pessoas ficaram feridas. Nós temos aqui no nosso telão imagens ao vivo da cidade de Hualien. É possível ver máquinas trabalhando nos escombros desse prédio, que é um símbolo dessa tragédia. Hualien é exatamente a cidade que foi muito próxima do epicentro desse tremor. E você perceba esse prédio, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 andares de altura. Ele não caiu, ele não desabou, ficou apenas tombado, mas veja o risco que correm as outras construções e, claro, esses trabalhadores que a gente percebe não estão nessa tela porque a qualquer momento nós podemos ter tremores secundários, sequências do tremor principal que aconteceu ontem à noite, horário de Brasília, e principalmente o risco de toda essa estrutura desabar. Pelo menos 125 edifícios foram danificados em todo o país. Alguns chegaram a desabar parcialmente e, segundo as autoridades, dezenas de pessoas ainda estão presas em túneis e escombros, incluindo aí 71 mineiros presos em 2 minas nessa região em Hualien. A expectativa é que outros tremores secundários aconteçam até o fim desta semana. O tremor de magnitude 7,4 atingiu o sul da cidade de Hualien às 7h58 da manhã no horário local, a uma profundidade de 34 quilômetros, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Especialistas alertam que quanto mais próximo à superfície, mais danos um terremoto pode causar. Uma série de tremores secundários por toda a ilha, inclusive na capital, Taipei, aconteceu na sequência. O abalo foi tão forte que chegou a ser sentido em algumas cidades da China. Imediatamente, as autoridades do Japão emitiram um alerta de tsunami, prevendo ondas de até 3 metros para o sudeste do país. A rede de TV japonesa NHK informou que um alerta de retirada foi disparado para a costa de Okinawa, no sul do Japão. O mesmo aconteceu nas Filipinas. Felizmente, horas depois dos tremores, os alertas de tsunami foram cancelados. Mas as imagens de destruição dificilmente serão esquecidas. Muitos prédios ficaram assim, tombados. A cena impressionou quem via de fora. Motos estacionadas foram praticamente engolidas por escombros. A piscina no topo desse hotel dá uma ideia da força do tremor. Grandes deslizamentos também aconteceram por causa do forte abalo. O terremoto também interrompeu a transmissão ao vivo de um noticiário de TV. A âncora continua reportando o abalo enquanto o estúdio visivelmente chacoalha. O horário na tela marca exatamente o momento em que o terremoto começou. As imagens mostram a redação tremendo. Em outro momento, uma outra âncora dá a notícia em meio ao terremoto. E o câmera mostra as luzes do estúdio balançando fortemente. Socorristas começaram a buscar pelos feridos em meio aos escombros e prédios tombados. E depois de retirar moradores e funcionários dos locais com risco de desabamento, as autoridades demoliram os edifícios. André Luiz de Oliveira, um brasileiro que mora em Taiwan, contou à CNN sobre a sua apreensão por causa do terremoto. Acordei, meu filho acordou no susto. Papai, o que é isso? Papai, o que é isso? Eu peguei no braço, já vou lá para perto das escadas, né? Minha esposa, né? Ela acordou aqui gritando e as coisas aqui dentro de casa caindo. E eu vale assustado, desci todo mundo lá para fora. Mas se acordar assim, eu acho que você acordar desse jeito realmente, tipo assim, foi uma bênção, né? Que Deus nos deu agora, sabe? Esse livramento, entendeu? André passou por um susto, a gente sabe que é um terremoto e que bom que ele está bem. Nós recebemos aqui no estúdio o professor da USP, Pedro Cortes. Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença no nosso estúdio. Então, resumindo o que nós tivemos ontem em Taiwan, um tremor muito forte de magnitude 7,4, aconteceu às 7h58 da manhã,
hora local, e aconteceu a 34,8 quilômetros de profundidade. Foi o tremor mais forte em 25 anos. Mas com o senhor, professor, primeiro, eu queria destacar essa informação. 34,8 quilômetros de profundidade. A gente sabe quanto mais próximo à superfície, maiores os efeitos, maior o poder desse terremoto. 34,8 é muito profundo ou não? É uma profundidade mediana. Se ela fosse efetivamente menor, o estrago poderia ter sido muito maior do que o que foi apresentado. Então, quanto mais profundo, menor são os danos na superfície. Então, essa é uma profundidade mediana, razão pela qual a gente teve esses estragos que foram apresentados. É incrível. E chegamos a 7,4 de magnitude, que não é fraco, né? E é importante lembrar que essa escala ela é logarítmica, ou seja, ela não cresce linearmente. À medida que os valores vão aumentando, isso mostra uma expressão muito mais forte do evento. Nós temos uma outra ilustração aqui no nosso mapa mostrando exatamente para a gente ter uma compreensão maior de como funcionam, de como acontecem os terremotos, especialmente se a gente conhece isso que a gente não vê, porque fica no fundo da terra, no fundo do mar, que são as placas tectônicas. E ali na Ásia a gente tem várias, né, professor? Sim, a Ásia ela é uma região com, a gente chama de sismicidade muito elevada, ou seja, a atividade geológica ela é muito propícia à ocorrência de tremores, de terremotos. A gente teve no início do ano no Japão, aqui próximo, né? E essas placas elas se distribuem por todo o planeta e elas ficam literalmente flutuando num mar de rocha derretida, em grande profundidade. E aqui nós temos uma coisa bastante interessante. Essas placas que ficam no oceano, elas são placas mais densas do que essas placas continentais. Então, há uma tendência de quando essa placa ela se movimenta contra uma placa continental, dela entrar por debaixo dessa placa, que foi o que aconteceu aqui em Taiwan. Antes da gente destacar Taiwan, é bom destacar a posição brasileira. Perceba que a gente não tem nenhum encontro de placa muito perto do nosso país, certo? Felizmente. Felizmente. Mas a gente percebe aqui no Chile, veja aqui, é por isso que a gente tem tanto terremoto no Chile, professor? Sim, toda a cadeia andina ela foi formada pela colisão dessa placa de Nazca que entra por debaixo da placa sul-americana, provocando esse enrugamento. Mas é bom lembrar que no Acre costumam ocorrer tremores que são repercussões do que acontece nos Andes. Bom, até em São Paulo a gente já sentiu o prédio tremer em outros tremores, mas né? Nada muito significativo. Né? Vamos voltar para Taiwan. A gente tem agora uma aproximação desse mapa, destacando a proximidade da placa filipina exatamente com a ilha de Taiwan. E essa linha, ou seja, o encontro dessa placa aqui, professor, passa muito perto de onde foi o epicentro, nessa cidadezinha de Hualien, que fica bem a oeste do país. Sim, a placa filipina ela entra por debaixo dessa placa euroasiática, que é uma placa continental, a placa filipina é uma placa oceânica, e aí exatamente esse enrugamento na borda da placa que faz com que surjam essas ilhas, dentre elas Taiwan. Taiwan é fruto dessa colisão das placas. Foi aí que surgiu a ilha. Foi aí que surgiu. E razão pela qual ele tem essa atividade sísmica frequente. Claro que esse foi o tremor mais forte em 25 anos, mas os tremores são relativamente frequentes, não só em Taiwan, como também no Japão. Vamos destacar um pouco mais o mapa de Taiwan na próxima imagem que a gente vai ter aqui no espelhamento. Peço para o Nick, nosso diretor de TV, mostrar exatamente esse espelhamento do Google Earth. Hualien foi exatamente a cidade onde teve o epicentro. Sim. Perceba que a capital Taipei nem é muito distante, Taiwan não é muito grande, eu já estive lá. Agora é interessante, algumas cidades chinesas, e a China, se a gente colocar no mapa, fica logo aqui, pertinho de Taiwan. Essa distância aqui dá 160 quilômetros. Aí a gente pensa, nossa, então a distância é um problema, então países mais distantes não sentiram esse tremor. Eles não sentiram o tremor, mas, por exemplo, de Taiwan até esse ponto aqui, que já é Japão, é uma ilha ao sul do Japão, a região de Okinawa, aqui tem mais de 600 quilômetros e houve um alerta de tsunami exatamente naquele ponto. Graças a Deus nada aconteceu, a previsão era de ondas de 3 metros, as ondas chegaram, parece, houve uma elevação do mar de 20, 30 centímetros, mas o alerta é impressionante e serve para toda essa região, né, professor? E aproveitando essa imagem, Márcio, essa imagem é bastante didática porque ela mostra a placa filipina aqui embaixo, ela é mais profunda.
Exatamente porque ela está entrando por debaixo da placa euroasiática. Então, essa borda que aparece aqui na imagem, que é o enrugamento da placa euroasiática, porque a placa filipina está entrando por debaixo dela. Essa imagem ela é bastante didática para mostrar essa diferença de profundidade das duas placas. É fundamental também a gente entender como a tecnologia ajuda. Nós temos, infelizmente, 9 mortos num tremor dessa intensidade. E a gente tem a imagem aqui de uma câmera que registrou o momento do tremor, 7 horas e 58 minutos na hora local de ontem. E aí, nessa imagem, a gente destaca um dos prédios. Esse prédio já foi considerado o mais alto do mundo, ele foi ultrapassado depois por outras construções, é o Taipei 101. Ele tem 101 andares. E é assustador imaginar que você está num terremoto, num prédio desse tamanho. Mas, é o que eu estava falando, a tecnologia avançou tanto que permite que você tenha uma construção dessa dimensão e com essa segurança. Sim. O prédio não teve uma vidraça quebrada. Isso é extremamente importante, isso é sintomático. Esse outro edifício ao lado aqui também tem um revestimento de vidro, não teve danos aparentes. E isso é feito a partir, no caso desse edifício, um sistema de contrapeso que é colocado no topo do edifício. Nós temos uma ilustração mostrando isso, olha só. Olha lá, professor. É um pêndulo, na verdade. Exatamente, né? É um pêndulo que ele procura equilibrar, compensar a inclinação do edifício quando do tremor. Então, ele vai oscilando de um lado para o outro para evitar que haja uma inclinação muito significativa do edifício que poderia levar a estrutura a um colapso. Esse pêndulo, e exatamente a gente tem um detalhe desse pêndulo agora em movimento, ele fica na altura do 92º andar. Exatamente nessa posição aqui, mais ou menos. E é muito interessante como essa tecnologia permite que o prédio não oscile tanto assim. Quando eu morei no Japão, a informação que eu tinha lá é que havia uma outra tecnologia com amortecedores na base do prédio, mas essa tecnologia faz com que o prédio seja o contrário, balance muito, porque quanto mais ele balança, menos firme ele fica, a chance dele rachar seria menor. Mas quem está na ponta sofre bastante com o susto. Não, sem dúvida. Quem está num edifício dessa altura e sente esse pêndulo funcionando, isso deve ser realmente assustador. Mas é uma situação que dá, no final, tranquilidade, porque isso garante que o edifício vai ser preservado. E esses tremores secundários, professor, até quando a gente pode considerar eles secundários ou um novo terremoto que atinge a região? Normalmente a gente considera secundário quando eles ocorrem nos dias subsequentes e quando eles têm uma intensidade menor do que o evento principal. Agora, se dentro desse período, por exemplo, de uma semana, nós tivermos um evento, por exemplo, de 7,8, aí sim já não é um evento secundário, já é um novo evento que está ocorrendo. Então, normalmente os secundários eles ocorrem nos dias subsequentes com uma intensidade menor. Mas preocupa, Márcio, inclusive pelo que você mostrou, porque há edifícios quase colapsando, ainda não colapsaram totalmente. E esses tremores podem colocar essas estruturas abaixo, prejudicando, inclusive, edifícios que ainda não foram afetados. E eu confesso que eu não sei até que ponto Taiwan é inteiramente protegida por essas tecnologias, por essas técnicas de construção em toda a sua extensão do país, eu digo. O Japão tem vários prédios, sim, modernos, espalhados pelo país, mas a gente viu no recente tremor do dia 1º de janeiro. Sim. No interior do país, nem todas as construções receberam essa tecnologia. Custa caro. A gente tem um arranha-céu, claro, protegido, deve ter sido muito caro e construído com essa tecnologia, mas outros edifícios talvez não tenham essa segurança. Eu acredito que Taiwan siga essa mesma tendência do Japão, ou seja, construções muito antigas não estão adaptadas a tremores tão fortes, né? É o contrário, eu sempre cito, nessas ocasiões, eu cito o que ocorre aqui do lado, que é o Chile. O Chile é um país extremamente preparado para esse tipo de tremor, em função do que aconteceu no início dos anos 60 na região de Valdívia, que é o maior tremor já registrado, né, na história recente do planeta e com uma devastação muito grande. Então, a partir dali, eles adotaram um código de obras muito rígido e somente poucas edificações acabam não resistindo a tremores dessa magnitude. Esse é o professor Pedro Cortes, da USP, que nos ajudou a entender as origens, os efeitos e as consequências de um terremoto tão forte quanto esse que nós vimos ontem em Taiwan
E como falamos, as buscas continuam atrás dessas pessoas que estão presas em escombros e também desses 71 mineiros presos em 2 minas na cidade de Hualien, que foi exatamente o epicentro do tremor de ontem. Professor Pedro, muito obrigado. Eu que agradeço, uma boa noite. Boa noite.